Bom dia, queridos! Esse vai ser um dia muito especial. Eu estou na expectativa por essa live, por esse momento com vocês. Hoje nós vamos ter uma participação muito especial, mas a história que você vai ouvir, ou as histórias que você vai ouvir, são histórias de vida, histórias de um coração desejoso de muita vida, mas que nem sempre foi assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem sabe? Bom dia, Alcimar. Bom dia, José. Tudo bom, queridos? Bem-vindos. Mais ou menos 1986, eu era um menino que amava a vida, jogar basquete e tinha um desejo por fazer tantas coisas na minha história. E do dia para a noite eu comecei a sentir uma dificuldade de me sentir bem comigo mesmo. Comecei a sentir uma dor no coração no final do dia. Comecei a sentir que as coisas não estavam bem, não iam bem para mim, para minha história, para minha vida. E algumas noites os meus pais saíam e eu deitava cedo, ficava chorando na cama, e algumas vezes chegava a ouvir passos entrando na casa, entrando no meu quarto, e eu lembro que eu ficava paralisado, com dificuldade até de respirar, e talvez eu estivesse sendo introduzido a esse assunto tão intenso que é a ansiedade, a angústia, a depressão, e que isso tem trazido muitas vezes um aperto ao coração de gente muito querida, muito amada, que está vivendo pertinho da gente, dos nossos filhos. E eu quero falar um pouco sobre isso, e eu vou convidar para falar sobre isso uma pessoa que tem sido um diferencial na minha vida, quem eu tenho admirado muito, e eu quero introduzir essa pessoa a vocês, que é a doutora Deusa Avelar, e eu vou recebê-la aqui. Queria que vocês recebessem com carinho, e se você estiver gostando desse tema, já vai dando o seu like, fazendo seu comentário, compartilhando essa live, porque isso é precioso para nós. Lá vou eu achá-la aqui para convidar. Ainda não está entre aqueles que podem ser convidados aqui, deixa eu convidar. Num minutinho nós vamos estar juntos aqui, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Só um minutinho, querido. Já estamos chegando aí. Se alguém puder passar o link lá de novo. Já está chegando. Adicionando. Olha, já tem algumas pessoas aqui comigo. Natana, Kelly, Alcimar, Jane, Tamires. Bem-vindos, queridos. Uma alegria estar com vocês. Matheus, bem-vindo. Vou dar uma fugidinha aqui para ajustar. Muito bem. E você, já se sentiu assim? Já se sentiu com o coração apertado? Já passou por momentos de aperto no seu coração, na sua alma? Pois é. Eu também vivi essa situação. E mais, tem muitas pessoas que também viveram essa situação e que venceram. Então, hoje, trabalhando as suas questões emocionais e tudo mais com bastante tranquilidade. Então, estou esperando aí. Daqui a pouquinho, então, em 2 minutinhos, 2 minutinhos, nós conseguimos ajustar aqui para a gente estar juntos. Vamos lá. Oi, Luciana. Oi, gente. Queridos, que bom que nós estamos juntos. Ok. Receber, então, a nossa convidada. Estávamos aguardando aí ansiosamente e eu também estou. Bom dia, querida. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Eu estou ouvindo muito bem. E vocês aí? Se vocês estão ouvindo bem, mandem um joinha para a gente conferir se está tudo certo. Dá uma olhada, que dia propício para falarmos. Olha, uma chuva aqui. Caindo. E aí em Curitiba? Aliás, não é Curitiba, né? Campo Magro. Em Campo Magro, tudo bem? Tudo. Ontem à noite choveu bastante. Bem-vinda, querida. Obrigado.
Ontem chovia bastante. Hoje de manhã um pouco, agora o tempo clareou. Eu estou introduzindo um pouquinho o assunto desse sentimento, dessa angústia que bate de vez em quando com as pessoas e tudo mais. Mas eu, antes disso, gostaria de pedir a você que dissesse para nós um pouco sobre si, um pouco sobre quem você é. Eu não me senti com liberdade ou com repertório suficiente para introduzi-la da melhor forma. Não, Por favor. tá. Bom, queridos, eu sou Deusa Avelar, psicóloga clínica, né? Há mais de 40 anos na estrada, cuidando de vidas, cuidando de famílias, né? Cumprindo, eu entendo claramente um projeto de Deus para a minha vida. Eu sou especialista em traumas, eu sou logoterapeuta, palestrante, trabalhando com famílias todos esses anos, trabalhando com temas extremamente delicados também, que assola a nossa sociedade hoje, como as questões ligadas à sexualidade e às disfunções da sexualidade. É isso. Crente em Cristo, serva de Deus, aqui para servir vocês. Com a Bíblia na mão. Como é que a gente vai... com a Bíblia na mão. Aqui, olha, o alcance é super rápido. Eu faço isso aqui, ela já está... Tá preparada. Mais que eu. A minha está a uns 3 metros para lá. Querida, nós nos propusemos nessa manhã falar um pouquinho sobre as ansiedades, a angústia. Nós estamos pressionados por esse assunto, pelo fato de que, como cidade, perdemos pessoas preciosas nesses dias, aparentemente pela gota d'água, depois de uma luta contra a tristeza, contra a depressão, com eventos acontecendo, pessoas tirando a vida, e essas coisas que traumatizam não somente a família, mas todas as pessoas que sabem ou que vivem perto, que interagem. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei, inclusive, que você tem uma preparação especial, que trabalhou com alguém, que estudou, porque nas escolas, ou na faculdade, ou nas escolas de medicina havia uma incidência maior desse acontecimento tão difícil e tão trágico. Mas eu queria que a gente traçasse um pouquinho o caminho que a gente pode perceber nas nossas vidas, ou na vida dos nossos filhos, principalmente, para interromper ou para auxiliar, apoiar muito antes de chegar nesse lugar. Tá. Vamos pensar numa causa primária nas relações interpessoais. Quando você está dizendo, o que nós podemos fazer? Como é que nós vamos observar? Eu diria que a gente tem uma situação primária nisso, que é o efetivo distanciamento, tá? Dentro das relações familiares. Vivemos hoje um tempo de correria intensa, o tempo de fato está acelerado, parece que 24 horas teve uma diminuição e você não consegue cumprir. E as famílias estão correndo atrás das suas vidas, da sobrevivência, de fazer as coisas acontecerem. Isso, inevitavelmente, gerou um distanciamento. Por exemplo, Juliano, houve uma época em que era muito comum, por exemplo, as pessoas terem cada uma televisão num quarto. Então, eu queria assistir televisão, eu ia para o quarto. Mas anterior a esta época, eu me lembro na minha infância, que a televisão ficava na sala. E todos assistíamos juntos. Eu lembro que nós pegávamos uma bacia de laranja e enquanto um descascava, todo mundo ia chupando e ia assistindo junto. Com o passar do tempo, os pais começaram a colocar televisão. E aí tinha o comentário sobre o que estava vendo, a interação acontecia ali.
Exato, exatamente. Mas posteriormente não. Eu, por exemplo, entendendo isso em algum momento, eu tirei todas as televisões do quarto de casa. Vamos ficar juntos. Né? Então, esse distanciamento ele foi acontecendo. Por isso fica tão difícil, muitas das vezes, os familiares observarem. As pessoas se olham, mas não se enxergam. As pessoas se escutam, mas não se ouvem. Então, inevitavelmente, os sinais de que eu não estou bem, eles acontecem, eles surgem. Mas o nosso olhar parece que ele ficou cauterizado para isso. Então, o que eu diria? Nós precisamos retornar àquele tempo de olhos nos olhos, do tempo à mesa, o que eu considero algo hoje extremamente difícil, porque todos estão muito ocupados com a sua própria vida. Então. Conexões, tá? Porque nas conexões você vai observar ao mínimo sinal de que alguma coisa não esteja bem. Eu acho que todos nós, em algum momento, já vivemos uma situação de uma tristeza maior, né? De um abatimento maior. Quando em convívio, aquele que está próximo e tem essa coragem de olhar nos olhos, o que está acontecendo? Você se isolou, você não tem comido bem, você está falando pouco, né? Algumas coisas que... Mas, na verdade, você concorda comigo que algumas vezes nós temos medo da resposta, as pessoas não perguntam porque elas não sabem o que fazer. E se a pessoa disser que ela está com um problema mesmo, o que eu vou fazer com isso? Quase como uma autoproteção. Eu estou ali, mas eu não falo, eu não... É como se, quando eu fosse perguntar, eu estivesse invadindo o mundo um do outro, já por essa falta de proximidade. Já quero convidar as pessoas que estão conosco, se você já passou por uma situação de sentir-se assim, que as pessoas ao seu redor não te enxergavam, você se sentiu transparente de vidro, mesmo que as pessoas te amassem, elas não conseguiam enxergar exatamente o que você estava sentindo, manda aí uma mãozinha dizendo eu também, eu passei. Isso vai nos ajudando na live e também vai nos fazendo perceber que é pertinente aquilo que nós estamos falando para você. Mas, doutora, então essa desconexão foi gerando consequências. Um distanciamento que tem trazido até hoje consequências, isso é fato, tá? Então, primeira coisa, nós temos que pensar em alguns resgates dentro do ambiente familiar, tá? Eu falei antes, não acho que seja muito fácil isso, porque nós estamos num fluxo e numa correria muito grande. Mas, assim, quando nós vemos, quando você disse que houveram algumas perdas na cidade, né? De pessoas amadas, e pelo que eu entendi, jovens. No Brasil, sabe-se estatisticamente, exatamente, no Brasil tem acontecido um aumento de suicídio entre jovens alarmante. Alarmante. Eu acho que pensarmos de por que o jovem, na plenitude da vida, com todo vigor, com uma vida inteira pela frente para prospectar, para sonhar, para idealizar, de repente, a única opção para ele é não viver. Eu diria que... É como se a vida fosse afunilando, 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 e ele não tem mais a perspectiva, ele não consegue enxergar para frente. E todo mundo ao redor pode olhar para ele, imaginar uma história, uma vida, imaginar cores na sua vida, mas a pessoa que está ansiosa, angustiada, deprimida, ela não vê essas cores, e a partir daí, eu estou fazendo entradas um pouquinho mais longas, porque a gente tem um delayzinho na voz, então aí eu paro e deixo você... Mas é como se a falta de conseguir enxergar futuro me fizesse encerrar minha participação. Na verdade, eu vejo isso hoje como, infelizmente, muitas das vezes, como a primeira alternativa.
Quando eu vejo jovens que não conseguem lidar com a dor, com a perda, com a insegurança, com a falta de perspectiva de futuro e, acima de tudo, com a falta de sentido. Porque se eu tenho sentido, eu não tenho pelo que morrer, eu tenho pelo que viver. Se eu tenho sentido, eu quero mais vida. Yeah. Eu não quero 24 horas, eu quero 36 horas, né? E quando nós vemos que, para uma geração que está aí, diante das dificuldades da vida, a incapacidade do enfrentamento das frustrações, das perdas, das dificuldades, a morte é uma opção para cessar a dor. Então, o que está acontecendo? Para onde os nossos jovens estão indo? O sentido tem sido roubado em função da facilidade que a família oferece, tá? Porque os pais hoje, eles amam tanto os seus filhos que eles querem proporcionar o melhor. Eles não querem que os filhos passem pelo que eles Sim. passaram. E isso gera também a falta de sentido, está relacionado a uma falta da falta. Eu não tenho como estar. Entendeu? Eu não tenho... Por favor, fale para mim um pouco mais sobre a falta da falta. Porque realmente a gente vê pais muito bem intencionados, desejando que os filhos sejam as pessoas mais felizes da Terra, e o choque, a dor, a decepção disso, de repente, está vazando pelo meio dos dedos. Porque não é só a questão do encerrar a vida, né? A questão é de muitas outras coisas que entram aí. Entra aí o vício no jogo, entra aí as drogadições, enfim, uma série de outras coisas, ou usar o seu corpo de uma forma que depois, no decorrer da vida, ele vai se arrepender. Mas, por favor, fale um pouquinho mais para a gente da falta que assola a nossa geração. Tá, a falta da falta, queridos, na verdade, é quando eu sou suprido em absolutamente tudo. Algo que me choca muito, né? Os pais dão tudo, suprem tudo, os filhos não sabem esperar. Filhos começando a trabalhar cada vez mais tarde, os filhos não prospectando o futuro numa perspectiva, o que eu quero, eu preciso de dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... Então, quando eu tenho tudo, eu não tenho pelo que lutar. Eu, quando vejo os pais hoje com filhos adultos, eu tive consultório muitos anos em Ponta Grossa, e meu filho é militar, morava na Vila Militar. Então, eu, quando saía de manhã, estando em Ponta Grossa, eu via os pais deixando os filhos de carro na porta do quartel. Estivessem eles servindo, ou no NPOR, ou tudo, eu ficava indignada. Os filhos não sabem hoje o que é pegar um ônibus. Os filhos não sabem hoje, eles querem internet, eles têm a melhor, eles querem um tênis, eles têm o melhor, eles querem viajar, eles têm a melhor viagem. Agora, quando você falou, isso me leva para um vazio existencial. O vazio existencial me leva a desejar buscar o que preencha. E buscar o que preencha entra tudo isso que você falou. A permissividade dos pais, a falta de controle também, os filhos usando seus corpos da maneira inadequada, não tendo algumas noções de senso de dignidade, valor pessoal, os filhos vendo as drogas como algo natural. Por exemplo, eu ouço hoje, assim, a maconha não dá nada. E as pesquisas apontam, por exemplo, que a maconha hoje ela tem um potencial adoecedor física e psiquicamente muito maior do que esta droga há tempos atrás.
Mas os jovens veio como não dá nada, não, só Sim. relaxa. E os pais, ocupados com as suas próprias vidas, acabam deixando seus filhos entregues a si mesmos. Eu ontem dizia para um jovem que eu atendi que os pais não podem confiar nos seus filhos. E ele começou a rir. E ele disse, foi uma das coisas mais tremendas que eu ouvi nos últimos anos. Um jovem de 19 anos. Ele disse, se meus pais tivessem confiado menos em mim e cuidado mais de por onde eu andava, quando eu me trancava no quarto, o que eu fazia, ou quando eu saía, com quem eu estava, fazendo o quê, talvez eu não tivesse feito tantas coisas pelas quais eu tenha que me arrepender. Então, assim, parece que há um peso muito grande, Juliana, em cima dos pais e da família, mas há. Porque quando nós colocamos os nossos filhos no mundo, nós como se a somos... pessoa tivesse ganhado tanto sorvete, mas tanto sorvete, que agora está morrendo de dor de barriga e pensando, por que não fui amado com limite? Por que fui amado com sorvete, 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 sorvete? Deus, eu passei por uma circunstância, por uma situação muito dolorosa, que eu queria que você fizesse um comentário sobre ela. Alguns pais me procuraram, na verdade estava procurando meu pai, mas me encontraram e eu atendi a família. E a família estava vivendo uma situação muito difícil, porque a drogadição do filho, e quando você falar aí, vamos tentar não falar os nomes das coisas, né, a verdinha e essas coisas, porque nos ajuda aqui, mas o filho estava tendo tanta dificuldade com isso, e ele começou a tirar as coisas de dentro de casa e depois começou a se tornar violento quando os pais não davam dinheiro, porque os pais davam muito e um dia tentaram tirar. E isso foi gerando uma situação muito difícil, os pais ficaram acuados, dormiam trancados. Algumas vezes ele quebrou a porta do quarto dos pais para subtrair algo, para trocar por tóxicos. E o final dessa história, um mês depois dessa conversa comigo, a conversa terminou assim, eu vou ajudar, eu quero ajudar vocês, mas eu preciso ajudar no contexto da família, preciso ajudar vocês a se posicionarem. E os pais diziam, nós não temos problema, quem tem problema é nosso filho. Esse pai, 30 dias depois, descarregou a arma no filho e acabou com a existência dele. É muito triste, porque foi lá no começo do meu ministério e eu vivi aquilo, de ver aquele homem saindo da minha casa dizendo, eu não tenho problema, quem tem problema é meu filho. Esse pensamento ainda é muito vivo, que o problema é dele, e a gente acaba não se posicionando corretamente para ajudá-lo nesse problema, que não é só dele, né? Não é só dele. Esse é um problema que envolve necessariamente toda a família, compromete toda a família, traz sofrimento para toda a família, traz desorientação para toda a família. Então, o problema, ele, na verdade, é de todos nós. Eu diria que o que me parece, Juliano, diante disso, há uma incapacidade dos pais em entender que não retirar dos filhos as consequências das ações e das escolhas que eles fazem é algo fundamental. Fundamental. Entender por que quando eu fiz uma formação no CONEM, há muitos anos atrás, deixa eu trazer isso. Numa das aulas... Fala um pouquinho da sua formação. Não, eu não quero muito falar de formação na questão da dependência química, porque eu tenho baixa resistência à frustração, eu me mobilizo por resultado. E trabalhar com a questão da dependência química, você tem que ter uma alta resistência à frustração, porque às vezes parece que é um trabalho inglório, né?
Até porque, na maioria das vezes, a família desenvolve um transtorno chamado codependência. E a família passa a ser coadjuvante e efetiva na manutenção da dependência. E eu me lembro que o que pode impedir um jovem de entrar na drogadição? E eu me lembro de um professor, que é um psiquiatra com quem eu trabalho hoje muito de perto, porque eu tenho muito respeito, o doutor Renato Carazai. Ele disse, ainda, o que protege os nossos filhos é se meu pai descobrir, ele vai me matar. Entenderam? Aqui não dá nada, toma, deixa de ser bobo, tudo maníaco. Não, Deus me livre. Se meu pai souber, se meu pai imaginar, ele vai me matar, eu não posso. Então, olha como o distanciamento das famílias que vivemos hoje traz comprometimento. Os pais não estão mais perto para verificarem determinadas mudanças de comportamento, e em cima disso poder ter uma ativa atuação no sentido de ajudar o filho a sair desta situação, né? Dessa experiência que pode parecer inicialmente não dar nada, mas que pode destruir a vida. Isso é uma realidade, né? Então, hoje, quando os nesse filhos... caminho... Oi? Nesse caminho, esses dias eu estava dando uma olhada, porque eu estou estudando todo o tempo sobre a questão dos pais, até pelo nosso evento do dia 10 ao dia 29 de janeiro, que a gente vai falar depois. Mas eu estou vendo muita porcaria, muita coisa ruim. Então, eu não penso que isso é uma coisa que vai acontecendo sozinho. Acho que tem uma filosofia por trás, uma manipulação não educacional ou contra-educacional por trás de tudo isso, porque eu estava olhando para uma coisa e aparentemente era educação positiva, disciplina positiva, mas de repente a pessoa diz, para chegarmos nesse lugar das crianças, dos filhos dessa geração, ser completamente livre para tomar as suas decisões, para fluir na vida, para isso, para aquilo. Precisamos desconstruir a figura do pai como autoridade e colocá-lo como um amigo dentro de casa que ajuda a tomar as decisões. E eu... exatamente, alguém está falando com clareza o que a maior parte da educação fica falando nas entrelinhas. A criança não pode mais reprovar na escola, ela não pode mais ser repreendida por uma atitude imoral ou uma atitude... É como se eu tivesse que adular de todo lado, e nós estamos vendo aí os resultados dessa educação. Como é que um pai vai contra o mundo? Eu diria para você que eu considero a coisa mais fácil do mundo fazer isso. Como que um pai vai contra o mundo? Eu diria assim, as coisas que todos estão fazendo... Tem uma frase que eu não me lembro agora, assim, necessariamente o que todo mundo está fazendo não é o certo. E o contrário verdadeiro. E se todo mundo está fazendo algo, não necessariamente é o certo. Exatamente. E se ninguém está fazendo alguma coisa, não significa que seja errado. Exatamente. O que a gente precisa entender com isso é que a gente vive um processo de desconstrução social. A gente vive um projeto ideológico de reengenharia social, que para que isso aconteça, eu preciso destruir a família. Eu preciso tirar o pai do seu papel, por isso nós temos problemas gravíssimos de desempenho de papel da figura paterna hoje dentro das famílias. Eu preciso tirar esta mãe, botar para fora de casa para trabalhar, ganhar dinheiro, competir no mercado de trabalho. Esse distanciamento vai levar o quê? A filhos terceirizados,
filhos do quarto. Filhos do quarto. O que seu filho está fazendo dentro do quarto trancado com um computador na frente dele? Para onde esse computador tem levado o seu filho? O que tem sido falado, ensinado, mostrado, feito? Então, na verdade, ir contra, na direção contrária ao mundo, precisa estar associado à sua convicção do que Deus tem projetado para a sua família. E você entender que... Voltamos para Romanos um 12, eu não tomo a forma do mundo? Não, voltamos para Romanos 12. Então, eu não quero ser para os meus filhos o que a sociedade ideologicamente tem dito que eu tenho que ser. Eu quero ser para o meu filho o que Deus diz que eu tenho que ser. Eu quero que a minha família tenha um conhecimento a partir daquilo que nós vamos viver nesse núcleo menor, né, de família, mesmo que isso choque o mundo. Eu me lembro, por exemplo, meus filhos pequenos, e nós estávamos passeando, sempre íamos ao passeio público. E uma cerquinha, não pise na grama. E o lago. E um monte de criança pulando, indo lá jogar comida para os peixes, né? E aí os meus filhos, eu quero ir, mas não vai. Eu quero ir, mas não vai. Mas todo mundo está indo, você não é todo mundo. Entende isso? Aí você vai lidar com a frustração da criança, sim, mas a compreensão de que não é pelo fato de que todo mundo esteja fazendo que seja certo. Então, quando nós apontávamos a plaquinha, não pise na grama. O que nós temos que fazer com você? O que você pode ir lá? Não. Então, você ir na contramão do mundo está diretamente associado hoje à ousadia de ser, de dizer, de fazer, de mostrar o que é certo, sem romper com aquilo que você acredita, né? E lidando com o que isso gera nos filhos. Quem aí que nos ouve? De mostrar que há algo maior. Oi? Quem aí que nos ouve já ouviu a frase, você não é todo mundo? E quem aí tem um caráter porque não é todo mundo? Porque você está vendo o que é todo mundo? Deus, a gente não tem como... Eu vou introduzir duas coisas para você. Primeiro, não tem como eu ser esse pai ou essa mãe que discerne o filho, que vive com o filho, que tem essa conexão, a menos que eu me alimente da minha fé, das coisas inerentes à minha fé, das coisas que dizem respeito à minha crença, a palavra de Deus, a vida com Deus, e ter uma comunidade ao redor de mim de apoio, porque ser as famílias sozinhas, mas quando você tem uma comunidade ao redor de si, pessoas que também estão criando os filhos, ainda com a visão da palavra de Deus, porque aparentemente no fim dos tempos os homens serão arrogantes, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais e tudo mais, do jeitinho que a gente está vendo, mas vai existir uma igreja, uma comunidade de fé que vai sustentar aqueles que desejarem ser diferentes. Então eu quero introduzir esse assunto e para não atrapalhar por causa desse delayzinho na fala, eu já vou perguntar para você, como eu posso discernir se uma tristeza é normal na vida do meu filho ou na minha vida, mas principalmente dos meus filhos, ou que já é uma introdução à ansiedade patológica e à depressão? Tá. Como eu posso identificar? Vamos pensar. Primeiro, não tem como você observar se você não estiver próximo. Tá? Não tem como você observar. Então, do ponto de vista comportamental, o quadro depressivo, ele apresenta algumas alterações de comportamento, tá? Então, se eu estou atento ao dia a dia do meu filho, ao dia a dia da minha filha, né? Eu observo que algumas alterações... Opa, o que isso me sinaliza?
Então, por exemplo, comprometimento de sono, alimentação desregulada para mais ou para menos, isolamento, algumas frases que podem parecer não ter muito sentido. Por exemplo, não aguento mais, eu sou um peso na vida das pessoas, eu não posso fazer nada, eu estou cansado de tudo. Então, algumas coisas, né? Essa tristeza, esse isolamento. Então, por isso que eu vou reforçar. Você só vai observar se você estiver próximo. Eu vou citar uma situação, porque é uma situação pública. Eu fiz um programa de TV, inclusive, com esta mãe. Não me recordo agora o nome dela. Ela é uma policial militar. O filho mais velho, com 12, 13 anos. Ela trabalhando demais. Separada, então tendo que dar conta dos filhos sozinha, o filho com um quadro de obesidade. E ela observava que ele não interagia na escola, mas ela achava que era normal, porque ele era uma criança mais tímida, tal. Ele sempre fechado em casa. E ela começou a achar que isso tivesse a ver com o funcionamento dele, né? Até que um dia ela acordou com esse menino no quarto dela, com a arma dela na mão, e deu um tiro na cabeça. 13 anos. Ele passou vários meses numa situação terrível, hospitalar, veio a óbito, e somente depois disso ela parou para identificar tudo que ela deixou de considerar, né? Quando eu conversei com ela, nessa entrevista que eu fiz com ela, que era um programa que nós fazíamos pela Associação Comercial e Industrial de Paraná, de Ponta Grossa, do trabalho que nós fazíamos, a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, comissão essa que eu trabalhei ativamente, ela disse que ela estava tão ocupada com a sobrevivência que ela tinha que trazer, que ele todos os dias dava alguns indícios de que algo não... Nossa, muita dor, né? E ela passou a fazer disso um ideal de vida para orientar os pais. Ela dizia, eu entendi que a obesidade do meu filho era um problema, eu entendi que o isolamento tinha a ver com uma grande dificuldade de interagir, eu entendi que ele sofreu bullying a infância inteira, eu entendi que ele tinha um processo de autorrejeição muito grande, mas eu não sabia se era... Ela não identificou, ela via, mas ela não sabia o que significava. Então, alterações de comportamento. Deusa, essa algumas tristeza. vezes, Oi. Como todas as pessoas estão... ela fica imaginando, adolescente é assim, jovem é assim. Essa frase está matando muita gente, na minha opinião. Não, jovem é assim. Não, os adolescentes hoje em dia são assim. Os adolescentes hoje em dia só estão no quarto. Os adolescentes hoje em dia bebem mesmo. Os adolescentes hoje em dia... queimam alguma coisa. Essas frases de... tá na normalidade. Estar numa pandemia de opressão, de tristeza, de depressão, de finalização da vida, a gente vê, tá todo mundo, mas, gente, tá todo mundo doente. Não significa que o seu filho tá igual, ele tá saudável. É que a maioria das pessoas hoje está doente. Nós acostumamos... Exato. enxergar a doença no diferente, mas hoje a doença está no igual. A doença está no caminho que todos estão tomando. Por causa da normalização de determinados comportamentos, que sempre foi para nós uma sinalização de algo que está errado. Por exemplo, pensa na tua infância. Se você se trancasse no quarto e vivesse no quarto isoladamente... os seus pais iriam dizer, não, menino, sai do quarto.
vai jogar futebol. Eu lembro Final que no o castigo vermelho. Isso, não, e eu me lembro que o castigo do meu filho mais velho era ir para a rua. Ele não gostava de descer. Ele gostava muito de ler, e aí a gente dizia, não, vai andar de bicicleta, vai jogar futebol, vai correr com as crianças. Mas hoje, qual é o lugar comum dos filhos? No quarto. E isso, aparentemente, não tem sinalização de que algo errado, ruim, prejudicial, adoecido está acontecendo. Então, esta normalidade desses filhos do quarto tem nos feito perder. E não apenas perder no sentido da perda da vida, mas tantas outras perdas, né? Que Porque quantos nelas... continuam andando, trabalhando, estudando, funcionando, mas na verdade a alma já ficou em algum lugar e essas pessoas estão aí no melhor estilo Walking Dead, né? Os zumbis do tempo, já sem alma, já sem coração, já sem intensidade de vida, né? Ok, então nós estamos resumindo a nossa conversa em as pessoas, ficou normal, muitos comportamentos ficaram normais e por isso nós não identificamos sinais importantes. Segundo, a desconexão, a falta de olho no olho, de perceber a pessoa, nós precisamos resistir a isso intencionalmente, não é um dia chamar para sair, mas é diariamente olhar no olho e ajudar essa pessoa, motivar a pessoa a sair ao que a deusa está chamando de filhos do quarto. Nós também estamos falando que os pais fazem parte, é uma simbiose, a doença ela entra em todas as estruturas da família, não estar em conexão com seu filho, não olhar no olho, não saber o que está passando na alma dele, já é doença. E também ela está falando para a gente que nós precisamos estar atentos, porque tem uma cultura empurrando todos os seres humanos da Terra para ter uma vida muito ruim, no mínimo, muito aquém do que Deus preparou para eles. E nós vivemos, pela palavra de Deus, contra a cultura. E eu vou introduzir 2 assuntos para finalizar, para a gente encaminhar, porque eu sei que a gente vai estar na quinta-feira aqui, estamos abrindo um espaço para bastante coisa acontecer. Queremos convidar você que está nos assistindo hoje a estar conosco aqui nas quintas-feiras às 10, porque tem outros assuntos muito importantes. Quando vocês ouviram a doutora Deusa falando aí antes de uma das especialidades dela, como lidar com as questões da sexualidade e as suas interações em toda a vida, vem coisa muito preciosa aí para a gente aprender junto com ela. Agora, o que eu queria dizer? Nós estamos a um passo, aí há um mês e pouquinho, de trabalhar uma primeira intervenção, um primeiro momento para oportunizar a jovens e adolescentes um choque de vida. 19 dias, uma imersão contigo, comigo e com uma grande equipe para ficar com esses jovens 19 dias clamando por significado para a vida, como um tempo de mudança pode quebrar o paradigma de uma forma que nem sempre o cotidiano vai permitir acontecer. Uma coisa interessante nisso, que é a possibilidade de fortalecer nos jovens a coragem de andar na contramão da sua geração, né? Mas deixa eu trazer algo aqui. Alguém falou assim, eu não vi o nome, foi muito rápido, mas hoje nós não temos segurança de soltar as crianças na rua, né? A rua hoje não é um ambiente seguro, verdade, foi na minha geração. Na minha geração, as crianças brincavam todas nas ruas. No final do dia, os pais chegavam, colocavam as cadeiras na porta de casa, enquanto os pais... Isso, Kelly, foi você que falou. Conversavam, as crianças estavam ali interagindo. Então, isso significa dizer que essa interação precisou vir para dentro de casa. Os meus filhos já foram criados nesse tempo em que a rua não era um lugar seguro. Então, eu vou trazer uma opção.
O meu filho mais velho tem 39 anos, meu filho mais novo tem 33. Eu tenho 3 netos. Sabe o que nós fazemos quando nós estamos juntos? Jogos de tabuleiro. Todos os jogos que vocês imaginarem, aqui em casa. palavras, Ramcub, o que você, Creômenos, Dominó. Ei, você está me aquele das devendo uma cartinhas. rodada de Ramcub falando nisso. Isso. Então, isso significa dizer que quando o perigo está na rua hoje, dominó, isso mesmo, Suzana. Por que nós não estabelecemos tempo para convivência em família? O que acontece é que os nossos filhos estão dependentes da tecnologia. E eles optam por estar no computador a estar interagindo com a família. Vamos quebrar esse ciclo e trazer esta possibilidade do olho no olho. Enquanto você joga, você conversa, você reflete, você traz ensino. A palavra de Deus diz, enquanto anda, enquanto santa, enquanto dorme. Você vai inculcando na cabeça deles. Então, nós precisamos, com a graça de Deus, a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Deus, como eu posso trazer meus filhos de volta para a sala, para o olho no olho? E eu diria que a gente tem algumas opções que podem ser feitas, mudando, inclusive, algumas condutas. Papai e mamãe, larguem o celular também. Papai e mamãe, larguem o celular também. A hora da refeição, tire o celular da mesa. A hora de ir para a cama, não levem celular para o quarto. Né? Não deixe seu filho dormir achando que ele vai dormir bonitinho e o celular, mentira. Eu tenho pais pedindo socorro porque acordam às 3 horas da manhã, o filho está lá teclando. E aí eu vou dizer uma coisa bem séria. Só o capeta sabe aonde essas crianças estão andando às 3, 4 horas da manhã. E nós sabemos o comprometimento de uma vida e de uma atividade no dia seguinte na escola, nos afazeres, que aconteçam adequadamente quando uma criança não tem uma boa noite de sono. Papais, atenção, seu filho não precisa ser um pervertido. Ele não precisa necessariamente estar procurando perversão para passar por problemas sérios. Não. Porque tem gente especializada em achar o adolescente na hora da madrugada, tem gente especializada em viciar nossos filhos, tem gente que quer só ter público. E tem pessoas de ambos os sexos que estão aliciando os nossos filhos e tomando a mente, o coração, viciando-os em imagens pesadas, viciando-os em interações que eles não podem administrar emocionalmente. Então, atenção, você não imagine que porque o seu filho quer andar com Deus, quer buscar a Deus, é uma pessoa gentil, querida, que ele está isento de ter problemas sérios nessa área. Por isso, essa recomendação do celular ficar fora do quarto talvez seja um brinde aí muito importante nesse tempo. E o que a gente está pensando, quer compartilhar com eles para janeiro? Olha, exatamente o que eu falei, né? Eu diria que nós temos um intervalo, a gente tem conversado muito sobre isso, do que está acontecendo com os nossos jovens saindo do ensino médio e entrando nas universidades. Os nossos filhos têm sido cooptados, cooptados por toda esta degeneração da geração deles, né? Cooptados para ideologias que vão na contramão daquilo que Deus tem para eles. Cooptado por ideologias políticas, ideologias de comportamentais. É como se eles encontram lá algo novo, e esse algo novo colocado de uma maneira tão bem colocada, a gente chama isso de doutrinação política e doutrinação ideológica,
E quando nós Uhum. vemos a nossa filha linda e maravilhosa, em Deus, o nosso filho, ali participando, de repente eles começam a se transformar em pessoas que nós desconhecemos e a gente não entende que força, né, o que eles estão vivendo na universidade tem tido sobre a vida deles. Então, temos conversado sobre a necessidade desse intervalo na vida desses jovens, no sentido de fortalecer quem eles são em Cristo e quem Cristo quer ser na vida deles. E, consequentemente, quando o Juliano me perguntou, Deusa, como é que nós podemos, como pais, andar na contramão do mundo, quando todo mundo está fazendo? Eu diria, nós queremos que os pais aprendam a andar na contramão do mundo, frustrando os seus filhos, indo nesta condição que, na verdade, está não relacionada ao que o mundo diz, mas está relacionada ao que a palavra diz, ao que nós sabemos que Deus tem. E nesse período nós queremos fazer a experiência, que eu creio que isso vai evoluir para algo muito maior, de mostrar tudo isso aos nossos jovens, no sentido de encorajarmos que eles não precisam se alimentar do lixo que o mundo está massificadamente jogando em cima deles. Eu vou dar um exemplo disso. Uma jovem cristã, cheia de Deus, cheia da graça, fazendo universidade, uma universidade pública, e de repente ela diz assim para mim, doutora, hoje eu na verdade acho que eu sou mais progressista, porque eu tenho entendido algumas coisas da sociedade que nós precisamos considerar à luz da evolução da sociedade. Ui, 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 ui. O que, por exemplo? Olha, por exemplo, essa coisa da proibição do aborto. A gente precisa entender que as pessoas precisam ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Mas, querida, nós estamos falando de... Que palavra eu posso usar? Matar alguém. Assassinato. Não, eu tenho estudado na universidade. Assassinato. Então, e ela começando a ver isso como algo normal. Por exemplo, toda a distorção de interpretação de desejo sexual, que hoje é uma pandemia na nossa juventude. Eu acho que as pessoas têm direito a escolher que vem, hein? o que ela quer. Entenderam? Então, nós queremos que interpretação jovens, de desejo sexual. Eu não quero nem imaginar porque vai entrar aí, hein? Então, eu diria que nesse tempo que nós queremos ter de 10 a 29 com esses jovens, ajudar os pais, sermos coadjuvantes, porque, na verdade, protagonista é você, pai, é você, mãe. Nós queremos ser coadjuvantes num processo absolutamente fundamental para alicerçarmos e consolidarmos na vida dos nossos jovens aquilo que Deus tem e Deus quer para a vida deles nesta geração. Uau, é isso aí. Para quem não sabe, não está entendendo o que a gente está falando, nós decidimos, né? O que aconteceu, como eu vou dizer isso desse jeito, assim, ó, doutora Deusa é a pessoa que cuida de mim nas questões das emoções, nas questões de me ajustar aí para que eu sirva vocês ainda melhor. Então, quando nós estávamos falando sobre uma paixão, que é como nós damos um elo melhor para as pessoas entre o segundo grau e a faculdade, porque víamos muitas pessoas sofrendo, não porque eram más pessoas, mas porque eram pessoas que foram jogadas num ambiente hostil, despreparadas para esse ambiente. Começamos a pensar que precisamos trabalhar em duas frentes. Primeiro, ajudar os pais a compreender como preparar seus filhos.
Mas segundo, sim, podemos ajudar os filhos a ter uma fundamentação e um embasamento do que eles creem sobre si mesmos, sobre Deus, o como ela falou, o que eles são em Deus, o que Deus é neles, o projeto original. E por isso nós geramos aí um programa de 19 dias chamado Origens, Conexão Extrema, que vai acontecer do dia 10 de janeiro a 29. Mas isso aí a gente fala para vocês para frente aí nas lives. A gente vai lançar esse programa ainda durante essa semana que vem e a gente comenta um pouquinho na próxima quinta. Mas eu queria convidar você a permanecer descobrindo aqui na Gil Batistão algumas coisas que a gente vai proporcionar para os seus filhos e também conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Deusa, que tem sido uma das pessoas chaves para a resistência desse, vou dizer assim, existência ideológica que nos fundamenta na palavra de Deus, que hoje a cultura, na verdade, se tornou uma contracultura, porque nós vivemos hoje nesse exílio babilônico, mas corre o risco de, se não nos prepararmos, sim, não voltarmos para Jerusalém, não voltarmos para a nossa terra, não voltarmos para o lugar que nós fomos chamados. Porque assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, eles cumpriram a sua missão, tem milhares de outros jovens que ficaram pela Babilônia. Não deixe que seu filho seja um desses. Ajude-o a perceber que, ainda que em uma cultura hostil, eles são chamados como lâmpadas, como luzeiros num tempo de trevas. Deusa, como posso te dizer obrigado, querida? Sei que estamos introduzindo aí um espaço para as pessoas. Muitas pessoas vão ver na sequência, você vai descobrir quanto essas pessoas que estão nos assistindo são queridas em compartilhar e tudo mais. Mas como posso te agradecer? E peço para você convidar as pessoas, então, para quinta às 10? Quinta às 10. Olha, deixa eu dizer para vocês, na verdade, é um privilégio, né? Poder dividir aquilo que ao longo de mais de 40 anos de prática clínica e ministério, eu tenho experimentado, tenho visto, tenho podido ser instrumento nas mãos de Deus na vida de tantas pessoas. E entender que, por exemplo, o que eu faço numa sala de consultório, sozinha, quando nós estamos aqui, nós podemos abençoar tantas pessoas que, quem sabe, talvez nunca terão a oportunidade de estar tendo esta conversa, esse tete a tete, esse olho no olho, né? De uma maneira tão significativa. Então, na verdade, você não me agradece, quem agradece sou eu, e louvo a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Amém, queridos. Assim nós estamos encerrando hoje, mas toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos juntos nesse programa agora para levantar questões. E você quer saber mais? Então, bem-vindos. Deixa aí. Eu leio todos os comentários. Nós oramos pelas pessoas que estão em necessidade de oração. Quero dizer isso para você. Você não é só um númerozinho no nosso vídeo. Você é alguém que tem... que é importante para Deus, tem uma história, algumas das histórias que nós colecionamos ao longo do tempo de pessoas que nos conheceram numa live, mas de repente fazem parte da nossa vida. E você é nosso convidado para pedir oração, para comentar, para perguntar, e à medida que nós conseguirmos, nós vamos respondendo. E se quiserem entrar em contato também, são bem-vindos aí pelo direct da página. Muito obrigado, querida. Um beijo a você e um beijo a todos que estão nos assistindo. Abraço. Aliás, temos uma coisa nova agora. Estão dando estrelinhas para você. Que legal. Eu nem sei exatamente como funciona, mas recebemos 375 estrelinhas hoje. Depois vou descobrir exatamente o que é isso, tá? Vou te mandar as finanças das estrelinhas. Tchau, um beijo. Ok, tchau, Fica com a gente, queridos, pessoal. um Até beijo. quinta. Até quinta.